E se você não for ninguém nessa vida? E se aonde você deseja chegar, você não conseguir? Pra que tanta cobrança, né? Aonde? Por que provar tanto as coisas pros outros? Pra quem você tá querendo provar? Será que essa dedicação em provar as coisas pros outros vai voltar em autoestima pra você? Vamos conversar hoje sobre isso. É uma pergunta que eu recebo muito em palestra, eu recebo muito nas redes sociais, que é: Fred, e se eu não for ninguém? E se eu não chegar onde eu gostaria de chegar? E pra gente começar essa conversa de hoje, a gente tem que falar de um tema muito importante, que é a autocobrança. A gente acha que se amar muitas vezes é se olhar no espelho e se achar bonito. Se amar é ter uma relação saudável com a gente mesmo. Será que você não está se cobrando demais? Será que essa cobrança que você está tendo, às vezes numa idade muito jovem, é proporcional à realidade? Então, a autocobrança, ela nem sempre é motivadora. Às vezes a gente acha que vai se cobrar e vai se motivar. Às vezes a gente só se desanima. Às vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim: por que eu tô me cobrando tanto? Por que eu me sinto tão atrás? E ali entra um ponto e talvez um ensinamento que eu gostaria de dividir com vocês, que é: a vida distribui seus momentos. As coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria. Não sinta, escuta o que eu tô te falando. Se você tá fazendo tudo o que você pode fazer, não sinta que você tá perdendo tempo, porque você não chegou aonde gostaria de chegar. Porque a vida vai diluir seus momentos e ela é muito sábia em distribuir seus momentos. Então, quando a gente faz tudo o que a gente pode e mesmo assim não alcança o resultado que a gente gostaria, muitas vezes a gente tem que olhar a rota que a gente está fazendo, mas muitas vezes a gente tem que confiar que as coisas vão acontecer. E a segurança nem sempre vem da situação, mas do nosso coração. E por mais que pareça algo lírico, eu falar: como a segurança vem do coração, Fred? Tá difícil a realidade. Quando a gente segue o que a gente acredita, as coisas vão ficando mais claras. Eu sempre bato nessa tecla com vocês. Hoje em dia a gente tem muita comparação. E a comparação é um para-raio de se diminuir em excesso. A gente, quando tá se comparando demais com os outros nas redes sociais, tá sempre se diminuindo, achando que alguém tá melhor. E pode ser que sim, ou pode ser que não. Como a internet não é a realidade, como o que aparece na TV anos atrás não era a realidade das novelas, dos atores, do video show da vida, digamos assim, a gente começa a entender algo sábio, que é: a internet nem sempre é a realidade. Então a comparação, ela precisa ser desconstruída, porque senão você vai sofrer a vida inteira. Ou você vai diminuir os outros, ou você vai diminuir a si mesmo. Ou você vai se humilhar, ou você vai achar que os outros não têm mérito nas coisas que eles possam ter. Então a gente tem que se comparar com a nossa história, com a nossa narrativa, com o que tá aqui. E o caminho nem sempre é linear, limpo e perfeito. Às vezes o caminho tem suas dificuldades, e o que faz a gente manter é a confiança que a gente está fazendo o que deve ser feito. E se a gente não sabe o que a gente está fazendo e se deve ser feito, a gente reorganiza o nosso coração e se dá tempo para as respostas virem. Provoca o mundo no sentido de tentar, de se dedicar, mas confia que as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. E ali entra um ponto importante, que é a questão de a gente ter um pouco de otimismo e pensar um pouco positivo. E eu vou explicar o que eu quero dizer exatamente com isso. Porque muitas vezes as pessoas pensam positivo, são otimistas, mas não exercem a função do que tem que exercer, né? Então, aonde encaixa de forma sábia pensar positivamente no futuro, acreditar que o destino vai poder guiar para caminhos legais, ou a gente vai poder ser otimista com o que o mundo nos prepara? Quando a gente faz tudo que a gente pode fazer. E ali a gente tem que entender alguma coisa. Não é sobre ficar parado e esperar que tudo aconteça. É sobre acreditar que o nosso movimento vai dar resultado. Eu não tenho certeza se eu vou lançar um livro e ele vai vender bem, mas eu tenho certeza que eu escrevi ele da minha melhor forma. E quando eu não tô no meu melhor auge para escrever o livro, eu continuo a escrever do jeito que dá. Às vezes não vai ficar tão bom e eu não vou me cobrar tanto, porque eu aceito meus altos e baixos. Eu aceito que são momentos difíceis e fáceis e eu preciso me organizar dentro disso. Então, o primeiro ponto de tudo isso é: cuida com a comparação. Ela não é justa com a tua vida. Então, mas Fred, é automático me comparar. Desconstrói o pensamento de comparação. Quando você tem um preconceito numa situação, o que você faz? Você teve. Aí você olha pra situação e fala: cara, isso aqui não é legal. Eu preciso desconstruir isso aqui. Isso aqui não faz sentido. Esse pensamento meu não é sadio. A comparação é a mesma coisa. Pô, eu comparei. É automático. Mas será que faz sentido eu comparar
tanto o palco dos outros com os meus bastidores, com o que pra mim é a minha vida ali, não faz sentido, não é justo. Então desconstrói a comparação, foca no teu caminho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, cuida com a busca pela idealização. Hoje se idealiza demais um amor que não existe, uma felicidade que não existe. Talvez você esteja esperando demais da vida. E eu não falo isso no sentido negativo. Eu faço no sentido de a vida é simples. A realidade é simples. A vida é tomar um café, é falar com o vô, com a avó, é ver um filme, é viajar às vezes, é caminhar, é ouvir uma música. Você está esperando como se fosse um prazer que não existe muitas vezes. Uma necessidade de novidades que nem sempre é proporcional à vida que a gente quer ter. Então cuida para não idealizar um amor que não existe e se frustrar achando que você vai encontrar alguma coisa que é idealizada. Achando que vai vir uma felicidade que às vezes não é do jeito que você imagina. Lida com a realidade. Cuida para não esperar idealizar demais e se perder do que é real, do que é dia a dia. Eu te digo do fundo do meu coração, posso ter vendido milhares e milhares de livros e escrever. É simples, escrever é sentar, é escrever um pouco, não ficou legal, apaga tudo, amanhã eu faço de novo. Não é lírico, não é mágico. É dia a dia, é constância, é pequenos momentos de felicidade constantes, dia a dia, um cafezinho. Então, traz isso para tua vida. A simplicidade vai te fazer não esperar que a vida seja uma cobrança gigante. Aí você pode pensar, pô, mas Fred, eu não tenho que esperar que a vida seja demais, lutar por tudo que eu quero. Sem dúvida nenhuma. Você tem que correr atrás do que você quer. Você tem que imaginar que a vida pode ser como você imagina. E você tem que correr atrás do que você sente que te pertence. Eu só tô te dizendo que a gente pode fazer o mesmo caminho em busca do que a gente quer, sem se torturar tanto, sem colocar tanta idealização, sem colocar tanta expectativa. Então eu posso seguir o meu caminho de fazer o que eu quero fazer, o que eu sonho, o que eu busco, do meu jeito. E eu sigo o meu coração, porque é ele que me sustenta quando nada mais existe. É ele que me sustenta quando as coisas acabam. Então eu posso seguir o caminho de o meu sonho é lançar um livro nas maiores livrarias do mundo. Mas eu vou devagar, um livro após o outro. Então o meu caminho é leve, é simples. E eu tenho certeza que com a simplicidade, com a constância, eu vou chegar lá. Eu não imagino mundos e fundos. E não quer dizer que eu não sonhe, mas quer dizer que eu não me torturo por não chegar num tempo que eu coloquei no relógio. Um tempo que às vezes é da vida e não meu. Então, esse é o ponto. Tem que sonhar. Tem que sonhar. Mas não se tortura no caminho como se você tivesse que chegar até os 27 e 2 meses, senão você não vai ser feliz. Você está colocando uma régua que não é justa com o tempo da vida. Então cuida com essa cobrança, cuida com esse perfeccionismo, cuida para não comparar a jornada com outra pessoa. Vai no teu, devagar. Quando você entender que a essência como um todo é siga teu coração e mantenha constância. Segue teu coração e mantenha constância. Eu te garanto que esse é o caminho. Do fundo do meu coração. De verdade, se eu tenho uma oportunidade nessa vida de te falar isso, é devagar, constância. Se ama, segue constância, escuta teu coração. Se ama, segue constância, segue teu coração. Não se cobra resultados desproporcionais, não se compara demais, não acha que essa autocobrança é motivação. Cuida para não querer provar para os outros coisas que não fazem sentido para você para ter uma aceitação que é insustentável nessa vida. Por que eu vou querer ter aceitação de pessoas que só querem que eu cumpra um papel idealizado na cabeça delas? Faz sentido? Essa é a história que você quer? Será que essa cobrança é proporcional à vida que você está vivendo? Então, não sente que você está perdendo tempo também. Cara, tem gente que tem 19 anos e se cobra por não ter chegado num lugar que, calma, a vida tá começando. Eu tô com 33, eu não sei se eu vou chegar no lugar que eu gostaria, mas o trajeto está sendo gostoso, tá sendo verdadeiro, tá sendo honesto, eu sigo o que eu acredito, não tô preocupado em provar pra minha mãe, provar pro meu avô, provar pros meus amigos, eu tô bem, eu tô feliz, tá saudável, eu tenho uma consciência do que é felicidade pra mim, que é o amor, uma coisa mais real, mais palpável, e dentro dessa simplicidade, desse olhar real da vida, da consciência, eu caminho devagar, fazendo minhas coisas, me dedicando o máximo que eu posso, mas também sabendo a hora de descansar, também sabendo a hora de dormir, também sabendo a hora que isso aqui está um pouco obsessivo, também entendendo, opa, às vezes o segredo é desacelerar um pouco e não acelerar.
Como às vezes o segredo é acelerar um pouco. Se você sente que você tá parado, com preguiça, talvez olhe o mundo pelos olhos de outra pessoa. Desperta esse lugar, sabe? Não é sobre ficar parado e paralisado esperando que tudo aconteça. É entender que teu movimento um dia vai ter resultado. E a gente não tem como ter controle de nada além das nossas atitudes. E entender que às vezes você pode escrever um livro tão bom como o meu, e eu digo escrever porque é minha área, mas pode ser passar no vestibular. Às vezes meu amigo passou no vestibular no primeiro ano e eu passei no segundo, e às vezes eu fui uma pessoa mais bem sucedida no trabalho do que ele. Não se sabe. Mas talvez eu seja mais bem sucedido do que ele tenha começado um ano antes que eu, mas talvez ele seja mais feliz do que eu. Porque ele olhou a vida de uma forma diferente. Então você entende como você vai ter que começar a criar dentro de você um olhar de felicidade, um olhar de cobrança, um olhar de amor próprio, para a vida não ficar uma eterna cobrança, uma eterna autoflagelação em busca de uma coisa que você nem sabe o porquê. Você não precisa saber o porquê agora, as respostas não precisam ser claras e não vão ser. É você ouvir um pouco a tua intuição, respeitar um pouco o teu cansaço, conseguir conversar com você e vai devagar. Constância, ouve teu coração, conversas saudáveis, não se compara tanto. E é assim devagarzinho mesmo. Não é um milagre, não é dia pra noite, é o jeito que me faz feliz de viver. Eu espero que exponencialize a tua liberdade de viver. Ser ninguém na vida, tira essa palavra. Isso não faz sentido, sabe? Não faz sentido mesmo. Ser alguém, ser feliz, não é sobre dinheiro, dinheiro é importantíssimo, mas não é ele que vai trazer o néctar da felicidade, sabe? É sobre você continuar, achar tua muda. E não se cobra demais achar também as respostas. Eu preciso descobrir o que eu amo fazer. Às vezes a gente vai passar uma vida e não vai descobrir. Às vezes você vai descobrir muito cedo, como eu descobri. Mas talvez você não vai viver o amor da tua vida. Talvez você vai viver o amor da tua vida, como eu sempre falo pra vocês. Vai descobrir o que você ama fazer. Mas talvez não vai viajar como você gostaria. Não vai ter os teus pais vivos pra poder se conectar. Traga realidade. Traga calma. Constância. Paciência. Amor próprio. Escuta teu coração. Não tem erro. Confia, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, espero que você tenha gostado de verdade. Primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros e o Clube Despertar, que é o meu clube, o maior clube de autoconhecimento desse Brasil. Clube Despertar, meus livros, deixa um like, se inscreve no canal e obrigado por ter ficado aqui até o final. Tchau, tchau.